dia, meus queridos do sexto ano. Vamos lá para mais uma aula de ciências? Então, no capítulo 13, nós vamos falar por que algumas pessoas precisam usar óculos. Bom, primeiramente, você fique atento a alguns sinais, como muita coceira nos olhos, quando tivesse areinha, você fica com dificuldade de enxergar ou de perto ou de longe, né? A vista fica meio cansada, né? Como tivesse seca, então você peça o seu responsável para te levar até um oftalmologista, que é um especialista que vai realizar esse teste de visão. Ele é bem simples. Você vai ficar sentadinho, confortável em uma cadeira, vai colocar um painel que tenha letras e números com tamanhos e formas diferentes, vai tampar com o aparelho um dos seus olhos e com o olho destampado vai pedir para que você consiga identificar a letra ou o número, tá? Isso ele vai repetir com ambos os olhos. Por quê? Porque cada olho ele pode apresentar um grau diferente do outro ou algum probleminha de distúrbio. E no final ele vai interpretar o exame e vai dizer se você precisa ou não de uma lente corretiva. Bom, aqui no caso nós vamos falar sobre o olho com miopia. Observe o olho normal. A imagem, no caso, o ponto focal, ele se forma perfeitamente sobre a retina, tá vendo? O que não acontece com o olho míope. Por quê? Porque o globo ocular, ele é um pouquinho mais alongado do que o normal. E aí, no caso, o que acontece? A imagem acaba se formando antes da retina. Por isso, quem tem miopia enxerga muito bem de perto, mas de longe ele enxerga tudo embaçado. Tem como corrigir? Sim, com lentes divergentes. Estão vendo aqui embaixo? Olha só o formato das lentes divergentes, né? Elas apresentam uma concavidade em ambos os lados, igual uma escavação. E aí vai permitir que o feixe de luz ele chegue até a retina, corrigindo o problema. No caso aqui, nós temos a hipermetropia. Esse problema já é diferente da miopia. O que acontece? O olho, ele é mais curto. E aí, o que acontece? A imagem acaba se formando depois da retina, né? Então, na hipermetropia, as pessoas conseguem enxergar bem de longe, mas tem dificuldade de enxergar de perto. De perto fica tudo embaçado, né? Então, é como se tivesse um cachorrinho, né? E da sua varanda até o portão, ele tivesse alguns metros, né, de distância. Aí o seu cachorrinho chega perto de você. Vamos lá, se você tem miopia, você vai enxergar perfeitamente esse cachorrinho de perto. Mas se ele correr para buscar a bolinha que está perto lá do portão, distante, você já vai enxergar o seu cachorrinho de forma embaçada. E se tiver hipermetropia, quando o seu cachorrinho estiver lá no portão buscando a bolinha, você consegue enxergá-lo perfeitamente. Mas quando ele se aproximar de você, ele vai estar, a imagem dele vai estar embaçada, né? Tem como corrigir? Sim, vai usar lentes o quê? Convergentes, tá? Essas lentes convergentes, elas são curvas dos dois lados, estão observando? E aí permite que o foco da luz, ela fique centralizada na retina. E aí corrige o problema. Agora sim vamos falar sobre o astigmatismo. O que acontece, gente? O detalhe, observe, como chega a imagem na retina certinha de uma pessoa com visão normal. Mas olha só a diferença que tem astigmatismo. O que acontece? Essas paredes internas do olho, eles têm curvaturas diferentes em relação à córnea e ao cristalino. Isso vai fazer com que a imagem ela fique totalmente desfocada, fique torta, né, distorcida. E aí, em vários pontos, tá vendo? E aí, no caso, a pessoa que tem astigmatismo, ela vai ter dificuldade de enxergar tanto de perto quanto de longe. Ah, mas tem como resolver? Tem, com o uso de lentes. Bom, no livro de vocês está falando lentes cilíndricas, mas também é conhecida como lentes tóricas, tá? Elas são, a espessura dela no meio
ela é mais fina do que as laterais. Para quê? Para centralizar em um foco só a imagem. Bom, agora sim vamos falar sobre o estrabismo. Bom, o que acontece no estrabismo, gente? Nós falamos, né, anteriormente, quem assistir a videoconferência, eu vou estar mostrando o crânio, né, para mostrar a cavidade orbicular, o globo ocular também. O que acontece? O olho ele tem que estar, lembro lá no capítulo 12, que ele é direcionado aos seus movimentos para cima, para baixo, para o lado direito ou esquerdo, através de músculos que vão interagir com os nervos. E aí vai centralizar o foco da visão para frente. Observe aqui desse lado aqui, ó, o olho normal, tá vendo? O estrabismo convergente. O que acontece? O olho ele fica virado para dentro. No estrabismo divergente, ele já fica virado para fora. E no vertical, tanto para cima quanto para baixo. O que pode acontecer? Pode ser de nascença ou pode desenvolver o estrabismo com o tempo, né? Isso vai ser, por exemplo, vamos lá, em casos mais graves de diabetes, pode ocasionar o estrabismo, né? Como infecções no sistema nervoso, como a encefalite, a meningite. E aí o que acontece? Tem como corrigir? Tem. No caso aí, gente, tem óculos, né? Aparelho de óculos já específicos para pessoas que apresentem o estrabismo. Tem como usar um tampão para obrigar o músculo que tá com problema, né? Nesse olho, ele se localizar para frente. Tem como fazer, inclusive, fisioterapia, tá? E, no caso, a cirurgia é o último caso, né, gente? Então, aqui agora no caso é justamente a presbiopia. Ela é mais conhecida como vista cansada, tá? Pode atingir a pessoas de mais de 40 anos. Então, quer dizer que atingiu mais de 40 anos vai ter presbiopia? Não, isso vai depender, tá, gente? Então, o que acontece? No caso da presbiopia, no caso, essa vista cansada, né? Pode acontecer que a pessoa apresente dificuldade para enxergar só de perto, ou problemas só de longe, ou muitas vezes de longe e de perto. E aí vai para cada caso, tem uma lente de correção, tá? Então, o que acontece, gente? Lembrando, tá? Muito interessante que o que acontece? A luz azul-violeta, né, emitida pelas telas de computador, do celular, né, até mesmo da televisão, tá, gente? O que acontece? Essa luz, ela ocasiona o quê? Ela cansa as células da retina, podendo até mesmo danificá-las, tá? E com isso vai ocasionar o quê, gente? Impedir a formação de imagens, né? Então você vai acabar desenvolvendo um problema de visão. Então quem fica aí até tarde da noite jogando no computador, né? Ou fica direto ali no celular, jogando também pelo celular. Então o que acontece? Para evitar isso, não é ficar tanto tempo, né, nesses aparelhos. Agora, apesar deles serem fundamentais, principalmente na época que nós estamos vivenciando, né, gente? Então, o ideal é você manter a luz acesa do ambiente para clarear esse ambiente e aí não danificar, não cansar tanto essas células fotorreceptivas da retina, tá bom, gente? E aí, agora sim, vamos fazer esses exercícios. Então, observe, na página 193, o super desafio, ele pode ser feito lá no livro, tá? Agora, os demais lá no caderno, tá, gente? Façam. Ele vai estar disponível mais tarde, provavelmente amanhã, para vocês, né? Que vão assistir a videoaula na quarta-feira. Quinta-feira até sexta-feira vai estar disponível o gabarito para vocês visualizarem e fazerem as devidas correções, tá bom, meus amores? Então, beijo grande, até a videoconferência.